Olá, meu povo querido! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Exatas em Foco. Eu sou o professor Maurício Barbosa e nesse vídeo nós vamos resolver todas as questões de matemática da prova do concurso do Banco do Brasil ano 2021, modelo A. Esse concurso ele teve 3 modelos de prova, A, B e C, e nesse vídeo nós vamos resolver a prova A. Teremos também outros vídeos resolvendo a prova B e também a prova C. Então, resolvendo esta prova A, nós vamos começar pela questão de número 16. Seu enunciado diz assim: antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa entrevistando 1.000 de seus clientes sobre a intenção de adesão aos seus 2 novos produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2 produtos. 270 mostraram-se interessados no primeiro produto e 400 mostraram-se interessados no segundo produto. Qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Olha só, temos aqui uma questão envolvendo teoria de conjuntos. Veja, vamos representar estes dados nos diagramas de Venn. Olha só, temos um total de 1.000 clientes aí que foram entrevistados. Então, vamos escrever aqui T de total igual a 1.000. Veja que desses 1.000, temos aí um total de 430 que não gostam de nenhum dos 2 produtos. Então, vamos representar estes 430 pela letra N. Já o primeiro produto, temos aí um total de 270 clientes, como mostra o enunciado, que foram interessados neste produto. E o segundo produto, temos aí um total de 400 clientes que mostraram-se interessados no segundo produto. Então, temos estes dados aqui. Note que dentre estes dados que o enunciado nos deu, nós não temos a quantidade de clientes que gostaram simultaneamente do primeiro produto e do segundo produto. Nós não temos a quantia aqui que fica ao centro desses diagramas. Olha só, vamos representar esta quantia por x. E assim, veja só, se 270 mostraram-se interessados no primeiro produto, eu vou representar aqui este primeiro círculo verde, o universo de clientes que se mostraram interessados no primeiro produto. Então, eu devo colocar aqui, olha só, 270 menos x, porque veja, eu já tenho x aqui no meio, que pertence tanto ao primeiro produto quanto ao segundo produto. E aqui, como eu tenho que ter no total 270 dentro deste círculo verde, eu devo colocar aqui 270 menos x, porque o x já está aqui ao centro pertencendo ao primeiro círculo aqui em verde. Então, por isso que eu devo colocar 270 menos x. E o mesmo acontece com o segundo círculo aqui, o círculo em roxo, que representa a quantidade de clientes que se mostraram interessados no segundo produto. E, inclusive, é 400, mas eu não posso colocar simplesmente 400 aqui. Eu tenho que colocar 400 menos x. Veja se faz sentido para você. Porque daí, quando eu somar o 400 menos x com este daqui, quando eu somar todo mundo que está dentro do círculo roxo, deve dar um total, olha só, de 400. Afinal, são 400 que se mostraram interessados no segundo produto. E realmente dá. Veja, 400 menos x mais o x, vou cancelar esses 2x aqui, e o total sobra 400. Agora nós temos uma informação aqui também que é o seguinte, olha só. Temos 430 pessoas, clientes, que não se mostraram interessados nem no primeiro nem no segundo produto. Então vamos representar aqui, ó, esses 430 escrevendo fora dos diagramas este número. Afinal, eles não se encaixam nem no primeiro e nem no segundo produto. Agora olha só, se eu pegar o 270 menos x e somar com o x e somar com o 400 menos x, estou somando todos os elementos que estão dentro desses diagramas. Olha só, estou somando 270 menos x com o próprio x com 400 menos x. Isso deve resultar aí em um total de 570. Por que 570? Veja que aqui nós temos um universo de 1.000 clientes. Só que 430
não gostam nem do primeiro e nem do segundo produto. Então, se eu somar todo mundo aqui que está no primeiro e no segundo, isso aí deve resultar em 1.000 menos os 430. Por isso que eu escrevi aqui 570. Afinal, 1.000 menos 430 dá 570. Agora, podemos simplificar aqui esse x com esse x. Podemos também somar o 270 com este 400. E o que nós teremos aqui na linha de baixo, então, será 670 menos x é igual a 570. Agora, pense um pouco. 670 menos que número que resulta no 570? Olha, o x só pode valer 100, correto? E o x é a quantidade de pessoas que está aqui ao centro, veja só, que gostam tanto do produto número 1, do primeiro produto, e também do segundo produto. E o que ele pergunta aqui no enunciado é justamente isso, qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? Veja, nós sabemos que 100 clientes mostraram-se aí interessados no primeiro e no segundo produto. Mas ele quer saber o seguinte, quanto que isso representa em porcentagem? Olha, nós temos um total de 1.000 clientes e esses 1.000 representam 100%. Se 1.000 representam 100%, quantos por cento equivalem aí os 100? Ora, essa resposta nós podemos encontrar aqui de cabeça, olha só. Se 1.000 é 100%, 100 será exatamente 10%. Afinal, 100 é a 10ª parte de 1.000. Ou seja, a resposta correta é a letra A, 10%. Vamos agora para a questão número 17. O seu enunciado diz o seguinte. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências definidas por recorrência. Ou seja, sequências em que se pode determinar um termo a partir do conhecimento de seus termos anteriores. No caso da sequência de Fibonacci, escreve-se Tn mais 2 é igual a Tn mais 1 mais T índice n. E desse modo, pode-se obter um termo qualquer conhecendo-se os dois termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T 2021 da sequência de Fibonacci, sabendo que T de 2018 é igual a M e T de 2020 é igual a P. Veja, observe a fórmula da sequência de Fibonacci que ele nos deu aqui acima no enunciado. A fórmula diz o seguinte, para se determinar um termo, basta você somar os dois termos anteriores. Bem, ele nos pergunta, então, quanto que é o T de 2021. Então, vamos colocar aqui, T de 2021. Veja, o T de 2021 é igual à soma dos seus dois termos anteriores, ou seja, quem que vem antes do T 2021? Vem o T 2020 e vem também o T 2019. E essa igualdade aqui, para você entender um pouco também, é a mesma coisa de nós pegarmos a fórmula que ele nos deu ali acima e no lugar do N, nós colocarmos aí 2019. Fazendo isso, nós teremos essa igualdade. O T de 2021 é igual ao T de 2020 mais T de 2019. Agora, veja só. Nós temos aqui, de acordo com o enunciado, o seguinte, que o T de 2020 é igual a P. Agora, o T de 2019, nós não temos informações sobre ele. Nós temos aqui, segundo o enunciado, o T de 2018, que é igual a M, e o T de 2020, que é igual a P. Nós não temos o T de 2019. Mas veja bem, nós temos os elementos aí que estão aos arredores do 2019. Como assim? Olha, nós temos aqui o T de 2019, que nós não sabemos quanto que ele vale, mas nós temos o T de 2018, que vem antes do T de 2019. O T de 2018 é igual a M, e o termo que vem depois do T de 2019 é igual a T de 2020, que é igual a P também. Então, veja só, nós podemos usar aqui a relação que ele nos deu, T n mais 2 é igual a T n mais 1 mais T índice n, olha só, vamos escrever aqui, T n mais 2 igual a T n mais 1 mais T índice n. Faça o seguinte, no lugar do
N, coloque 2018 no lugar desse N. O que vai acontecer? Nós vamos ter assim, ó, T, N mais 2, o N é 2018, então vamos colocar aqui, ficará T de 2020 igual a T de, colocando aqui N igual a 2018, vai ficar T de 2019, mais esse último aqui, ó, também vamos colocar no lugar do N o 2018, afinal o N tem que ser o mesmo termo aí para os 3 elementos, então vai ficar T de 2018, e agora o T de 2020 nós sabemos que equivale a P, o T de 2019 nós não sabemos, e o T de 2018 nós sabemos que é igual a M. Agora este M que está somando, podemos escrevê-lo de forma equivalente, subtraindo lá do lado esquerdo. Então vai ficar T de 2019 é igual a P menos o M. Agora nós podemos voltar aqui na nossa conta, o objetivo é encontrar o T de 2021, e agora nós temos condições de encontrá-lo, olha só, porque o T de 2019 é igual a P menos M. E assim, podemos pegar aqui estes 2P, P mais P é igual a 2P, e o M fica aqui subtraindo mesmo, e assim a resposta então é essa daqui. T de 2021 é igual a 2P menos M. A alternativa certa é a alternativa D de dado. E assim fica resolvida a questão número 17, e vamos agora para a questão número 18. J modelou um problema de matemática por uma função exponencial do tipo ax igual a 1000 vezes e elevado a kx. E L, olha, o J e o L aqui são elementos, são sujeitos que ele não quis identificar. Ele chamou apenas de J, que é o primeiro sujeito envolvido, que obteve essa função ax, e temos aqui um segundo sujeito envolvido, que ele chamou de L, e esse L, trabalhando no mesmo problema, chegou a essa modelagem aqui, ó, a função b de x. Então, o J chegou na função a de x e o L chegou na função b de x. Continuando aqui a leitura, considerando-se que ambos modelaram o problema corretamente e que ln de x é igual a logaritmo de x na base e, qual o valor de k? Olha só, o ln de x, como ele bem indicou aqui no enunciado, é simplesmente o logaritmo do elemento x na base e. É o conhecido como também logaritmo natural. Antes de nós resolvermos este problema aqui, é interessante a gente lembrar de algumas propriedades. Nós temos aqui, ó, propriedade número 1, que diz o seguinte: quando você está calculando o ln de um determinado elemento x, e esse elemento x está sendo elevado a uma determinada potência, temos uma propriedade que diz o seguinte: esse p, essa potência, ela pode vir aqui à frente multiplicando. Então, olha só, ln de x elevado a p é igual a p que multiplica o ln de x. E uma segunda propriedade também muito interessante e útil é a seguinte: quando nós temos ln de x vezes y, ou seja, o ln de um produto, esse ln ele abre no formato de uma soma, ou seja, fica ln de x mais ln de y. E utilizando essas propriedades, nós vamos resolver essa questão aqui. Vamos voltar aqui no enunciado e se atentar ao seguinte: olha só o que ele nos diz. Considerando que ambos modelaram o problema corretamente e que o ln de x é o logaritmo natural, o logaritmo de x na base e, ele pergunta qual que é o valor de k. Veja, se os dois modelaram o problema corretamente, significa que a função a de x, que o primeiro encontrou, deve ser igual à função b de x. Afinal, os dois chegaram em funções que modelam o problema. As duas modelam corretamente, ou seja, elas devem ser iguais. E aí, a função a de x é igual a 1000 vezes e elevado a kx. Já a função b é igual a 10 elevado a 2x mais o número 3. Agora, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos pegar essa igualdade e aplicar o ln em ambos os lados, ou seja, vamos aplicar o ln no 1000, que multiplica e elevado a k
vezes x. Vamos aplicar também o ln no 10, que está sendo elevado a 2, x mais 3. Aplicar o ln nos ajuda a eliminar esses expoentes aqui, porque veja só, segundo a propriedade número 1 aqui acima, quando nós aplicamos o ln no elemento e esse elemento está sendo elevado a determinadas potências, essas potências elas podem aí, cair, entre aspas, multiplicando. Então, olha só, do lado esquerdo, vamos ficar primeiramente com ln de 10 elevado ao cubo mais ln de e elevado a kx. Por que eu escrevi assim? Veja, porque quando nós temos aqui um produto, ele pode ser separado numa soma, assim como diz esta segunda propriedade, e porque no lugar de 1000, eu coloquei 10 elevado ao cubo. Veja, porque isso vai nos ajudar. O próximo passo é pegar este 3, que está aqui na potência, e colocá-lo multiplicando usando a propriedade 2. O mesmo acontece com esse k vezes x que está em cima do e. E o mesmo vai acontecer lá do lado direito. Temos 10 elevado a 2x mais 3, só que esse 2x mais 3, nós podemos escrever ali na frente multiplicando. Então, ficará 3 ln de 10 mais kx ln de e é igual a 2x mais 3, que multiplica também o ln de 10. Podemos colocar aqui um parênteses ou não. E assim, continuando aqui acima, as contas, ficaremos então com 3 ln de 10 mais kx, que multiplica o número 1. Isso porque quando nós temos ln de e, isso aqui resulta no próprio número 1. Então, fica k vezes x vezes o número 1. Ao final, ficará apenas o k que multiplica o x. E do lado direito, ficará 2x ln de 10 mais 3 ln de 10. Porque aqui nós efetuamos a distributiva. Agora, veja só, 3 ln de 10 do lado esquerdo simplifica com 3 ln de 10, que está também do lado direito. Podemos aí subtrair este termo em ambos os lados. Temos então que k, que multiplica x, é igual a 2x ln de 10. E agora o x está multiplicando em ambos os lados. Podemos então dividir por x ambos os lados, desde que o x não seja zero, obviamente, e assim o que nós teremos é k igual a 2 ln de 10. Simplificamos aqui o x que aparece e o k é igual a 2 ln de 10. Agora veja, nós não temos este valor nas alternativas, mas podemos fazer o seguinte, este 2 que está multiplicando na frente do ln, ele pode retornar a potência. Então, ficará ln de 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é igual a 100. Ou seja, o k é igual a ln de 100. Resposta correta é a alternativa E de elefante, ln de 100. Resolvida a questão número 18, vamos para a questão número 19. O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação, começando-se com o intervalo AB, que contém uma raiz, e em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A sobre 2. Após o passo 2, obtém-se o intervalo de comprimento B menos A sobre 4. E após o passo N, obtém-se um intervalo de comprimento B menos A dividido por 2 elevado a N. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Bom, ele nos deu aí todo esse contexto e agora nessas últimas 3 linhas, ele, por fim, pergunta aí o que nós precisamos calcular. Ele faz a seguinte pergunta. Para aplicar este método no intervalo 1,
10,5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3? Veja só, o nosso intervalo é o intervalo de 1 até 5. Para se calcular aí o comprimento desse intervalo, como ele nos disse aqui, nós vamos pegar o b menos a e dividir por 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de passos aí, é a quantidade de vezes que esse intervalo será repartido. Então, olha só, 5 é o nosso b, aqui no caso, que o b é o extremo da direita do intervalo, e o número 1 está fazendo aqui o papel de a. Ele pergunta o seguinte: se você pegar esse intervalo, 5 menos 1, e dividir por 2 elevado a n, qual é a quantidade de passos necessários para que o comprimento desse intervalo, que é dado por esta conta aqui, que nós estamos fazendo, tenha comprimento menor que 10 elevado a menos 3. Veja, nós não sabemos o n. O n é a quantidade de passos, certo? E esse 5 menos 1 dividido por 2 elevado a n é o comprimento do nosso intervalo quando são feitos aí uma quantidade n de passos. Então, 5 menos 1 dividido por 2 elevado a n é o comprimento do nosso intervalo. A questão é, qual é o valor de n que nós colocamos ali para que este comprimento seja menor que 10 elevado a menos 3. É a partir daqui que nós temos que começar as nossas contas. E aí, veja só, 5 menos 1 resulta em 4, dividido por 2 elevado a n, e aqui fica sendo 10 elevado a menos 3. Agora vamos fazer umas mudanças aqui. O 2 elevado a n, que está dividindo, vamos escrevê-lo de forma equivalente, multiplicando lá do lado direito. E o 10, que está sendo elevado a menos 3, vamos reescrevê-lo também usando potências de 2. Ou seja, o 10 a menos 3 podemos escrever como 2 vezes 5 elevado a menos 3, e assim 2 vezes 5 elevado a menos 3, usando a propriedade da potência, é 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 3. A potência do produto é igual ao produto das potências. Esse menos 3 ele vai ser distribuído aqui tanto no 2 como no 5. E assim ficará 4 dividido por 2 elevado a n é igual a esse produto aqui. E como eu disse, esse 2 elevado a n vamos colocar multiplicando, então ficará 4 menor que 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a menos 3 vezes 2, que está sendo elevado a n. Agora, esse 4 nós podemos colocar como sendo 2 ao quadrado. E ali do lado direito, esse 5 elevado a menos 3n, que está multiplicando, vamos escrevê-lo de forma equivalente do lado esquerdo. Ali ele estava do lado direito, vamos colocá-lo do lado esquerdo dividindo. Então, ficará 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a n. Por que nós estamos fazendo isso? Veja que está aparecendo aí potências de base 2. Vamos agrupar todas essas potências de base 2 em um único lado, no lado direito, e do lado esquerdo o restante dos termos. E agora, esse 2 elevado ao quadrado, que está ali acima, vamos colocá-lo dividindo do lado direito. Então, acompanhe aqui as contas. Olha só, ficará 1 dividido por 5 elevado a menos 3 menor que 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a n, e aqui embaixo aparece aquele 2 ao quadrado. E agora, veja só, 5 elevado a menos 3. É importante você saber o seguinte, da propriedade que diz que se você tem uma potência embaixo de uma fração e essa potência está negativa, você pode escrever este número aqui em cima, desde que você mude o sinal da potência. Então, se embaixo nós temos 5 elevado a menos 3, podemos escrever em cima 5 elevado a mais 3, 5 elevado a 3. E assim, do outro lado, do lado direito, ficará 2 elevado a n, que multiplica. E agora nós vamos usar aqui uma propriedade que é a propriedade da divisão. Bases iguais
se dividindo. Olha só. Nós temos aqui acima o 2 elevado a menos 3 e embaixo o 2 ao quadrado. Bases iguais se dividindo. A propriedade nos diz o seguinte: nós devemos repetir a base, que é o 2, e subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo. O de cima é menos 3, o de baixo é 2. Então, menos 3 com menos 2, temos aí um total de menos 5. E assim, agora fazendo aqui o 5 elevado ao cubo, que está do lado esquerdo, ficaremos com 125 menor que 2 elevado a n menos 5. Porque agora ele só, do mesmo modo que a propriedade do produto, nós pegamos os índices e somamos, né? Quando temos aqui 2 elevado a A vezes 2 elevado a B, isso aqui é 2 elevado a A mais B. Só que no caso aqui nós temos 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 5. Bases iguais se multiplicando, repete-se a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a n mais menos 5. Mas mais menos 5 é a mesma coisa que 2 elevado a n menos 5. E assim, nós temos então ali a seguinte desigualdade. 125 menor que 2 elevado a n menos 5. Então vamos apagar aqui as contas e vamos ver se nós conseguimos aí encontrar a resposta de acordo com aquela inequação que nós chegamos. Olha só, nós fizemos as contas aqui, não sabemos o valor de n, não sabemos a quantidade de passos aí necessária para cumprir a condição que ele nos dá no enunciado, mas nós sabemos o seguinte: 125 deve ser menor que 2 elevado ao n, que nós estamos buscando, menos 5. Não sabemos o valor de n, mas sabemos que 125 deve ser menor que 2 elevado a n menos 5. Agora não tem jeito, agora nós devemos saber aí, ter conhecimento das potências de 2. Como assim? Olha, 2 ao quadrado é igual a 4, 2 ao cubo é igual a 8, 2 elevado à quarta é igual a 16, 2 elevado à quinta é igual a 32, 2 elevado à sexta é igual a 64, 2 elevado à sétima é igual a 128, ou seja, as potências aí não é difícil nós descobrirmos as potências de 2, basta nós irmos aí multiplicando por 2. Agora veja, segundo aqui a nossa equação, nós precisamos que o 125 seja menor que 2 elevado a n menos 5. Veja, se o n valer aqui, por exemplo, 6, teremos que 125 não vai ser menor que 2 elevado a 6 menos 5, que é 2 elevado a 1, correto? Isso aqui estaria incorreto, o n não pode valer 6. E se o n valer, digamos, 10? Bom, se o n valer 10, ficaremos com 125 do lado esquerdo, e do lado direito teremos assim, ó, 2 elevado a 5, porque n vale 10, então 10 menos 5 vai dar 5, e 2 elevado a 5 é 32, não dá certo também. 125, ele claramente não é menor que 32, certo? Então o n não pode valer 10. Ah, mas se o n, veja, que se eu tiver aqui 2 elevado a 7, eu vou ter 128, que é maior que 125. Então a pergunta é, quanto que deve valer o n para que essa potência do 2 ali seja igual a 7? Bom, o n ele deve valer 12, correto? Porque daí teremos que 125 com certeza é menor que 2 elevado a 12 menos 5. Por que com certeza é menor? Porque 2 elevado a 12 menos 5 é 2 elevado a 7 e 2 elevado a 7 é 128. E aí sim está correto, 125 é menor que 128. Qual é a conclusão? Bom, a conclusão é que o n deve valer aí, no mínimo, 12 para que a condição seja cumprida aí que ele nos dá aqui na pergunta do enunciado.
Ou seja, a resposta correta é a letra D de dado. Respondida agora a questão número 19, vamos para a questão número 20. Uma loja vende um produto em dois tipos de embalagem: unitária, com uma unidade do produto, e dupla, com 2 unidades do produto. Em certo mês, foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de 488. No mês seguinte, foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, gerando uma receita de 790. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Veja, esse problema nós podemos resolvê-lo da seguinte forma. Vamos denotar aqui por X o preço que foi pago aí nos produtos com a embalagem de 2 unidades, ou seja, embalagem dupla. Então, o preço, eu vou colocar aqui preço D. X é o preço que foi pago pelas embalagens duplas e Y será o preço sobre as embalagens unitárias. Vou colocar aqui preço e a letra U. Veja só, sabe-se o seguinte, que em certo mês foram vendidas 16 embalagens duplas e 20 unitárias, gerando uma receita para a loja de 488. Como que nós podemos reescrever isso aqui em forma de equação? Veja, podemos reescrever assim: 16 vezes o preço das embalagens duplas, afinal, foram 16 vendas dessa embalagem dupla, mais um total de 20 vendas da embalagem unitária, 20 vezes o preço das embalagens unitárias, e isso gerou aí um total de 488. Já no mês seguinte, como ele indica aqui, foram vendidas 30 embalagens duplas e 25 unitárias, ou seja, 30 vezes X mais 25 vezes Y é igual a 790, pois isso gerou uma receita de 790, como ele nos indica ali no enunciado. E a partir deste sistema aqui, nós podemos tentar descobrir aí o valor de X, que é o preço das embalagens duplas, e também descobrir o Y, que é o preço das embalagens unitárias. Veja, vamos pensar o seguinte: essa equação aqui, se você reparar, a primeira linha desse sistema, podemos dividir todos os termos pelo número 4. E a de cima, podemos dividir todos os termos pelo número 5. Isso irá reduzir aí os números, facilitando as nossas contas, porque, veja, 16x dividido por 4 resulta em 4x, mais 20y dividido também por 4 resulta em 5y, e 488 também dividido por 4 dá 122. E embaixo, agora fazendo a divisão por 5, ficará 6x mais 5y é igual a 158. E agora, olha só, temos aqui o 5y aparecendo tanto na primeira equação, na equação de cima, como na segunda equação, na equação de baixo. O que nós podemos fazer? Podemos multiplicar a primeira linha por menos 1. Assim, nós ficaremos com menos 4x menos 5y é igual a menos 122. E a linha de baixo nós vamos repeti-la. 6x mais 5y é igual a 158. Mas por que efetuar aqui essa multiplicação por menos 1 na linha de cima? Porque agora nós podemos somar as duas linhas, a linha de cima com a linha de baixo, e os 5y, olha só, vão se cancelar. E o que nós teremos é 2x é igual a 36. Ou seja, temos aí então que o x é igual a 18. E agora, para nós encontrarmos o y, basta nós pegarmos qualquer equação de todas essas aqui que nós fomos escrevendo e substituir este valor de x que nós acabamos de encontrar. Pegue, por exemplo, essa daqui, olha só. 4x mais 5y igual a 122.
Só que no lugar do x, nós vamos colocar aqui o número 18. Afinal, nós encontramos o valor de x é igual a 18. Então, vamos escrever a equação, mas no lugar de x já vamos colocar o valor que nós encontramos. Então, 4 vezes 18 mais 5y igual a 122. Veja, 4 vezes 18 resulta em 72. Então, 72 mais 5y é igual a 122. Agora, veja só, subtraia 72 em ambos os lados. Então, estou subtraindo 72 do lado esquerdo e subtraindo 72 do lado direito. Do lado esquerdo vão se cancelar e do lado direito, 122 menos 72 resulta aí um total de 50. Então, 5y é igual a 50. Ora, se 5y é igual a 50, temos então que o y vale 10. Assim, o x, que é o preço das embalagens duplas, então vamos escrever aqui, não se esqueça, x é o preço das embalagens duplas e o y é o preço das embalagens unitárias. E o que ele nos pergunta é o seguinte, vamos para o enunciado, olha só, qual a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Veja, se nós fôssemos aí comprar 2 produtos usando a embalagem unitária, nós pagaremos 10 pela primeira embalagem, mais 10 pela segunda embalagem, pagaríamos aí um total de 20, porque veja só, o y é igual a 10. Então, se nós fôssemos comprar usando as embalagens unitárias, se nós fôssemos comprar 2 produtos, pagaríamos 10 pela primeira embalagem e pagaríamos 10 pela segunda embalagem, dando um total de 20. Mas, se nós fôssemos comprar estes mesmos produtos usando a embalagem dupla, uma única embalagem dessa embalagem dupla custa um total de R$18 e essa embalagem dupla já comportaria os 2 produtos. Então, é mais viável nós comprarmos 2 produtos usando a embalagem dupla do que comprar 2 produtos, um em cada embalagem separada, certo? Então, de R$20, nós pagaríamos aí um total de 18. E pergunta-se o seguinte, qual que é o desconto em porcentagem? Veja, 20 para 18 é igual a 2. E agora a conta é o seguinte, 20 equivale a 100%. Se 20 equivale a 100%, 2, que é o desconto, que é o valor que nós não estamos pagando, é o desconto aí por comprar a unidade dupla, 2 equivale a quantos por cento? Olha só, 2 equivale a 10%, afinal, 2 é a 10ª parte de 20. Se 20 é 100%, 2, que é a 10ª parte, vai corresponder aí a um total de 10%. A alternativa certa é a alternativa C. E assim fica resolvido, então, as 5 questões da prova do concurso do Banco do Brasil, ano 2021, prova A. Espero que você tenha gostado do vídeo, acompanhado aí as resoluções. Um grande abraço e até a próxima.